Nós estamos estudando o livro Consciência Espírita, do Espírito Inácio de Antioquia, dando prosseguimento à obra, que tem 63 capítulos. Estamos hoje estudando o capítulo 27, lembrando sempre que essa obra é uma obra que vem falar mais diretamente a nós, espírita cristãos, porque não é a primeira vez que temos tido contato com a doutrina espírita, não é a primeira vez que temos tido acesso ao Evangelho de Jesus, e não é a primeira vez que temos tido acesso às verdades espirituais que vêm sido trazidas pelos planos mais altos da vida, através de inúmeros emissários, trazendo para nós, encarnados e desencarnados, informações que nos possibilitem o crescimento espiritual. Muitas vezes, dentro da reflexão, podemos acreditar que está sendo pedido demais para a gente, que é pesado demais, que é difícil demais, e que nós não temos condições de realizar aquilo que vem até nós como direcionamento através da doutrina espírita. Mas lembrando sempre das mensagens do Evangelho, que Jesus, que Deus, que o Criador não nos pede algo que está além da nossa capacidade de realização. Que se nesse momento estamos passando por provas e ou expiações, essas provas e expiações sempre gravitam na nossa condição de superação, de superar os obstáculos, ainda que muitas vezes eles nos pareçam intransponíveis. Essas provas, essas expiações estão condizentes com a nossa realidade espiritual do momento. Então a prova, ela necessita que o espírito movimente recursos íntimos a fim de que ele alcance condições de se auto-superar. Nada vem com facilidade. É desafiador realmente vencermos a nós mesmos através da experiência no plano espiritual, estarmos reencarnados como estamos neste exato momento. Mas lembrando sempre que o trabalho de autoconscientização não nos pede tão somente que nós verifiquemos em nós os nossos desafios, no sentido de vencermos imperfeições que ainda carregamos. A autoconscientização também nos pede para que nós reconhecemos as nossas potencialidades, examinar aquilo que já desenvolvemos através de experiências onde muitas vezes acreditávamos que iríamos fracassar, que não teríamos condição de vencer e de superar obstáculos. A autoconscientização vem nos mostrar que carregamos em nós o germe divino que nos proporciona a autoperceptibilidade, a capacidade de crescimento espiritual e de nos tornarmos perfeitos dentro da condição relativa a qual a criatura é destinada. E que todos nós alcançaremos essa condição em maior ou em menor tempo, de acordo com os esforços e as escolhas que empreendemos ao longo das nossas jornadas. Paulo já alertava, há aproximadamente 2000 anos atrás, quando escrevia aos Romanos, no capítulo 13, no versículo 12, nessa mensagem que Inácio vai usar, essa passagem, que ele intitulou As Armas da Luz, no capítulo 27 do livro Consciência Espírita, quando Paulo escreveu: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Então, Paulo, metaforicamente, ele utiliza símbolos, imagens, ideias que nos toquem o coração, que nos levem a um processo de autorreflexão. Então, quando ele fala de dia, de noite, de treva, de luz, ele está usando uma linguagem metafórica a respeito do bem e do mal. O momento de despertarmos é momento de autoconscientização. Ninguém evolui espiritualmente sem o processo da autoconscientização. Quando o espírito se sente tocado pelas experiências que ele realiza e quando ele se depara com situações onde ele consegue absorver daquela experiência o que a vida lhe propõe, ele se autoconscientiza. Não adianta nenhum de nós chegar aqui e falar sobre Jesus, discorrer sobre Jesus, se Jesus não nos toca intimamente.
Não adianta estarmos diante da doutrina espírita, de inúmeros livros, de anos a fio dentro da casa espírita, se temos dificuldade de entender as nossas experiências ao longo da nossa existência dentro da casa espírita, dentro da doutrina espírita, em contato com os inúmeros companheiros que nos cercam, sejam eles encarnados ou desencarnados. Quando o espírito absorve a luz, aquilo é conquista imorredora que ele vai levar para a eternidade. Mas essa luz é algo que ele só vai conseguir interiorizar desde que ele faça um exercício de se auto-iluminar, de buscar, através de todas as experiências que ele vive, o mecanismo, um instrumento de auto-burilamento. Por isso que quando Jesus pregava, a alguns ele tocava o coração, alguns se sentiam renovados espiritualmente, modificando as suas condutas, idealizando novos projetos, porque eles se sentiam absorvidos por aquilo que Jesus os oferecia e dali por diante era algo que eles conquistavam. Então a autoconscientização, esse processo de despertamento espiritual já vem sendo oferecido a nós, como espíritos que trilham experiências na Terra, já há bastante tempo. Temos tido sempre a escolha e a opção de adiarmos o inadiável, de deixar para amanhã o que já deveríamos ter realizado há algum tempo, utilizando de alguns bordões. A evolução não dá salto. Eu não tenho condição de fazer isso no momento, é muito pesado para mim, né? Eu não tenho condição de realizar trabalhos grandiosos na casa espírita, eu não tenho condição de modificar a comunidade que eu vivo, então eu me preocupo muito pouco com aquilo que eu posso realizar nas minhas pequenas experiências diárias. Porque como a gente vem sempre alertando e vem tendo o esforço de fazer essa autoavaliação também, que nós só somos chamados a exercer o bem que está ao nosso alcance. Porque eu posso realmente não ter condição de evangelizar todo o planeta, mas eu sou chamado a vivenciar experiências com o universo que se acerca de mim através do próximo que está mais próximo de mim, do meu parente, da pessoa que mora comigo, do meu vizinho, da pessoa que trabalha comigo, da pessoa que divide comigo uma fila de banco. Só que muitas vezes acreditamos que esses momentos são momentos que dizem respeito único e exclusivamente às experiências do plano material, achando que experiências de autocrescimento no sentido espiritual só se realizam na porta dos templos religiosos para dentro, ou quando estamos em alguma tarefa onde nos propomos verdadeiramente a fazer assistência aos desvalidos. Se eu estou no momento de fazer um atendimento fraterno, dentro da reunião mediúnica, onde eu ofereço a oratória para auxiliar espíritos em processo de sofrimento após a desencarnação, eu utilizo os recursos que a doutrina me oferece. Ensinamentos, referências bíblicas, textos e livros de autores espirituais renomados, mas muitas vezes eu esqueço de utilizar esses mesmos princípios nas minhas experiências lá fora. Quando alguém pisa no meu calo, quando o ônibus atrasa, quando o meu patrão me pede para ficar até mais tarde no serviço, quando o meu filho adoece e eu preciso enfrentar o Sistema Único de Saúde, não é? Quando o salário não aumenta, quando eu não me sinto valorizado no trabalho que eu realizo, e etc. Nesses momentos somos chamados a exercer consciência espírita, entendendo que todos nós aqui, se nos declaramos seguidores de Jesus, fomos semeados em canteiro específico para que pudéssemos frutificar as mensagens que nós temos tido acesso dentro dos templos religiosos, dentro dos estudos que realizamos, dentro da convivência que exercemos na comunidade cristã a qual nós estamos inseridos. Mas muitas vezes eu acredito que discípulo de Jesus é só João, é só Pedro, é só Paulo, é só Chico Xavier. E por eu acreditar que eu não tenho condição de me igualar a eles, eu abdico também daquilo que está ao meu alcance. Então eu continuo jogando papel na rua. Eu continuo desperdiçando energia elétrica.
Eu continuo furando fila. Eu continuo levando para mim o troco que a padaria me dá, que vem a mais, e eu não me preocupo e coloco no meu bolso. Nas mínimas expressões, eu não me preocupo com a consciência espírita, porque eu acredito que o que eu faço não vai fazer grandes transformações, nem para mim, nem para a comunidade ou para o planeta que eu habito. E lembrando sempre da citação de Jesus, que nos informa e nos afirma que quem não é fiel no pouco, não consegue ser fiel no muito. Se eu não consigo cumprir com as minhas obrigações mínimas, que sejam de cunho material, do dia a dia, das minhas obrigações éticas, morais, como é que eu posso almejar grandes realizações? Como é que eu posso idealizar voos mais altos no campo da minha espiritualização, se eu acredito que aquilo que eu tenho acesso no meu dia a dia não vai fazer diferença nem para mim, nem para aquele que convive comigo? Então, o processo de regeneração do planeta se dá, esse processo de despertamento espiritual que Paulo nos alertou na carta aos Romanos, se dá através da renovação íntima de cada um de nós. Não adianta mais a gente sujar, poluir o planeta com os nossos pensamentos, com as nossas formas de pensamentos. Que se a gente estudar as obras de André Luiz, a gente vai perceber o quanto que nós temos poluído o ambiente do planeta com os nossos pensamentos negativos. Não adianta sujar e passar a pá e a vassoura para Jesus, pedindo que Ele realize o trabalho que nos pertence. É da lei que aquele que suja precisa limpar. É da lei que aquele que edifica o mal repare as suas ações através do bem. É da lei que a multidão dos pecados ou dos desacertos só sejam apagados através do amor, assim como afirmou Pedro na sua carta. Pensando assim, nós somos chamados a esse processo de autoconscientização. E aí a gente vai começar a pensar, poxa, eu não devia ter rebatido a ofensa que eu recebi hoje na rua. Nossa, aquela hora que tomei uma fechada no trânsito e que eu achei que era normal dar uma buzinada e xingar ou pensar a respeito do fulano que me fechou, eu teria feito diferente. Teria sido um pouco mais paciente com a minha mãe, um pouco mais paciente com meu pai. Teria tratado o meu semelhante, seja ele quem seja, de uma forma mais carinhosa, entendendo que o que está sendo pedido para mim neste momento é isso. Fazer a minha parte. E à medida que eu faço a minha parte, que cada um de nós faz a sua parte, o universo se modifica. Porque nós agimos, atuamos em cadeia, como um efeito dominó. O bem que nós realizamos promove ações benéficas no outro. Imperceptíveis muitas vezes aos nossos olhos materiais, mas absolutamente reconhecíveis por aqueles que vão testemunhar as nossas atitudes, que vão recolher delas o benefício do que nós empreendermos. Assim também como tudo que realizamos negativamente. É um processo que se desencadeia e que vai, através de um efeito cascata, promovendo outras situações desagradáveis. Quando eu penso que o que eu faço é extremamente relevante, é extremamente importante para o contexto de toda a humanidade, eu vou perceber que as mínimas expressões do meu dia a dia necessitam ser edificadas sobre os valores mais elevados da vida. Entender que o canal de televisão onde eu sintonizo a minha televisão faz a diferença para a vibração do planeta. Que o tipo de música que eu ouço faz diferença para o planeta. Que o tipo de pensamento que eu edifico diariamente, da forma como eu acordo diariamente, vai fazer profunda diferença para o planeta. Que as minhas palavras vão fazer com que o mundo, que a vida seja melhor ou pior, tanto para mim quanto para aqueles que estiverem comigo, vivenciando as minhas experiências, dividindo comigo experiências. E Inácio vai iniciar a mensagem dizendo assim: oscilar entre a aspiração à elevação espiritual e a manutenção dos hábitos de ordem inferior que ainda lhes são característicos é situação comum para quem ainda se encontra a caminho da autoiluminação. É normal que nós oscilemos entre aquilo que nós já temos como aspiração no bem e aquilo que a gente consegue realizar.
Como afirma Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 7, o capítulo do conflito íntimo de Paulo. Aquilo que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero, isso sim eu faço. Nós idealizamos voos mais altos, atitudes mais elevadas, mas somos surpreendidos por nós mesmos em atitudes indignas, inoportunas, inconvenientes, devido a essa oscilação espiritual. Porque nós ainda somos espíritos imperfeitos. Ainda estamos no caminho da autoiluminação. Daí Inácio prossegue. Dessa maneira, luz e treva travam batalha ferrenha no âmago da criatura em processo evolutivo, de vez que lhe é desafio desvincular-se do mal e se associar ao bem, alçando-se em espírito e em verdade. É uma verdadeira batalha entre aquilo que eu sou e aquilo que eu quero ser. O que eu não quero mais que faça parte do meu contexto e aquilo que ainda faz. Aquilo que eu tenho de aspiração no sentido de edificar bons pensamentos na minha mente, mas, vez por outra, minha mente é invadida por pensamentos que eu me envergonho. Atitudes que ainda exercito devido à minha oscilação entre o bem e o mal. Mas é uma batalha íntima que devemos travar contra nós mesmos. Nesse particular, Paulo de Tarso traz sábio conselho em sua epístola aos Romanos, convocando-te ao enfrentamento de tuas lutas íntimas, a fim de que não te percas transitando entre os labirintos das trevas, porquanto elas obnubilar-te-ão a visão e o discernimento espirituais. Então o problema, muitas vezes, não é essa oscilação entre o que eu faço do bem e que eu caio ou que eu tropeço através de atitudes inconvenientes. É o tempo que eu fico transitando quando eu caio, quando eu me sinto tendente para as ações do mal. Porque iremos errar até o momento em que nos tornarmos espíritos perfeitos em relação à condição relativa que o espírito pode alcançar de perfeição. Mais uma vez a gente faz alusão à pergunta que Kardec faz aos espíritos em O Livro dos Espíritos. O que se torna o espírito após a sua última reencarnação? Pergunta Kardec. E os espíritos respondem: espírito puro. Então quer dizer que até o último momento em que somos espíritos necessitados de reencarnações, somos imperfeitos. E, portanto, corremos o risco do erro, do equívoco, das quedas espirituais. Então iremos errar ainda por um bom tempo, promovendo escolhas que não nos convêm. Mas a dificuldade maior é o tempo em que transitamos quando nós fazemos empreendimentos equivocados. Porque quando erramos, aprendemos com a lição, modificando as nossas condutas a partir do erro, nós crescemos. Quando insistimos nos equívocos, mesmo sabendo que já deveríamos estar tomando outras posturas, somos levados ao processo expiatório. Porque a prova, ela vem para que você a supere e cresça através dela. A expiação só vem para aqueles que são recalcitrantes, para os que insistem no equívoco, no comportamento inoportuno. E aí, por não aprenderem através da experiência menos dolorosa, através do amor, porque a prova é prova de amor de Deus pelas suas criaturas, porque é através dela que nós cresceremos. Sem ela, estagnaríamos espiritualmente. Mas quando nós fraquejamos na prova, insistimos no equívoco, há necessidade da expiação. Porque nesse momento nós estamos optando por uma nova e diferente forma de aprendizado. E essa forma é através da consequência imediata da nossa má condição de visualizar a vida. Inácio prossegue: sendo assim, não te distancies do caminho da luz e segue teu roteiro em direção ao destino fulgurante que te está reservado. Distanciar-se do caminho da luz. Quando é que eu me distancio do caminho da luz?
A gente sabe? A gente já sabe? Ou a gente não sabe ainda? Quando eu erro, quando eu me equivoco, quando eu tenho alguma postura que não me convém, automaticamente a minha consciência, que é onde está inscrita a lei divina, me alerta. Comportamento equivocado. Necessidade de refazimento espiritual. Necessidade de reparação. Se eu me afasto desse caminho, que é o caminho, muitas vezes, quando o erro ocorre, da retificação e de empreendimento de novas posturas, eu estou me afastando do roteiro que fui destinado. Daí Inácio prossegue. Não te unas ao mal, veste-te das armas da luz, consorciando-te ao bem. Então, quando a gente vai fazer alusão a Paulo de Tarso, muitas vezes ele vai utilizar simbolicamente, utilizando metáforas que faziam parte do contexto dos cidadãos que vivenciavam experiências na época de Paulo. Lembrando que Paulo, cidadão romano, não é? Doutor da lei, em contato com gregos, com romanos, com hebreus, um povo dado aos conflitos, às guerras. Ele vai utilizar simbolicamente do aparato de guerra, no caso, utilizando arma, não é? Mas ele não está, obviamente, incentivando ninguém à violência, não é? Devemos buscar as armas adequadas para lutarmos contra aquilo que nos distancia do caminho do bem, do autodespertamento. Como é que eu posso realizar isso no meu dia a dia? Porque eu estou achando vocês muito sérios. Estou pensando aqui que vocês estão refletindo, imaginando assim, como é que eu faço isso na prática? Porque eu leio, obra espírita, mas não sei como é que eu faço isso na prática, tá? Eu tenho que amar o próximo, eu tenho que me auto-renovar, eu tenho que crescer espiritualmente, mas como é que eu vou fazer isso na prática? Não é? Não passa pela cabeça da gente? E se a gente tivesse um manual de instrução, não é, que viesse acompanhado do nosso corpo físico quando a gente nasce, não é, talvez a gente agisse programadamente em determinadas circunstâncias, não é, orientados por determinado roteiro. Mas o roteiro está dentro de nós, como a gente disse. Quando a nossa consciência não nos cobrar modificações de conduta, estaremos no nosso comportamento mais adequado. Então, o processo de autoconscientização é através das experiências do dia a dia, e para que eu lute, não é, para que eu não me una ao mal nas mínimas expressões do dia a dia, como é que eu faço? Vamos pensar assim, tem alguém aqui, não precisa levantar a mão não, tá, gente? Responde intimamente. Tem alguém aqui com algum problema? Não, né? Mas vamos supor que alguém tivesse problema aqui. Não é? Vamos pensar que alguém tivesse algum problema emocional, todo mundo acha que está tranquilo, problema financeiro, problema de saúde, de moradia, desemprego, conta para pagar, não é? Se a gente morasse num lugar onde estivesse passando por dificuldades no campo da socialização, não é? No campo político, nós não estamos, não é verdade? Mas vamos imaginar que nós estivéssemos. Como é que nós seríamos convocados a não nos unir ao mal através dessas experiências? Como é que eu faria para fazer minha autoiluminação? Porque eu leio obra espírita, eu venho na casa toda semana, sento na cadeira da casa que eu frequento. Ouço a reunião pública, tomo água fluida, né? Depois do estudo, tomo um passo, mas vou embora assim. Tem que melhorar, eu tenho que melhorar. Mas na hora que eu saio de fora, o WhatsApp já tocou, né? Eu já recebi aquela mensagem maravilhosa que não edifica, não é? Que não traz nada de bom para ninguém, mas eu tenho que repassar. Não é? Eu acho que eu tenho que repassar, porque tá todo mundo mandando, mas vou mandar também. Não é? Tem nada a ver a mensagem, não fala nada de bom, muitas vezes até fala de coisa negativa, muitas vezes até promove o mal, mas a gente continua passando. Então nesse momento, você é espírita, você é cristão, você é discípulo de Jesus, o que você é chamado para fazer nesse momento? Então você olha o telefone e fala assim, olha, nossa, que tristeza, né? Eu não vou mandar, porque André Luiz recomenda assim, olha, o mal
não merece comentário. Mas a gente acha que não só eu vai fazer problema, né? E tem quantos milhões de pessoas que estão pensando da mesma forma, não é? Quantos bilhões de pessoas no mundo pensando da mesma forma. Então, tem ninguém pedindo para você psicografar 500 livros, matar a fome de toda a população do Brasil, nem evangelizar o Brasil, por exemplo, como o Chico fez. Está pedindo só para você não repassar essa mensagem no WhatsApp. Você consegue? Consegue, gente? Sabe quando chega alguém para você e fala assim, nossa, que droga de vida, que tristeza de vida, nossa, eu não estou aguentando mais. E esse país, né? E esse país que a gente vive, Deus me livre, quem é que aguenta? Você vê na televisão, aqui no jornal, e tá assim, tá, sabe porque esse não é um assunto recorrente hoje em dia? Não é? Alguém comentou alguma coisa positiva sobre o país que a gente vive aqui com vocês hoje? Alguém ouviu alguma coisa? Algum relato positivo? Não é? Alguém falou que o céu é azul, não é? Cheio de estrelas, a pata do Cruzeiro, do Atlético também, apesar que perdeu ontem, né? Mas do Cruzeiro do Sul, né? O céu é azul, a mata é verde, tem muita água. Né? Alguém falou algo de positivo desse país? Um país rico, tudo que você planta dá, não é? Que tem que importar muito pouca coisa. Não é? E o que importa é porque ainda não produz, porque ainda está faltando só um jeitinho para colocar as coisas nos eixos, não é por falta de capacidade. Alguém pensou em emitir um pensamento positivo? Então como é que eu me evangelizo, eu me auto-ilumino dessa forma? Não é? Alguém consegue fazer isso? Chegar alguém para você e falar assim, não, que droga de vida, hein? Que país ordinário. Quem que aguenta morar num lugar desse? Você calar, fazer uma prece para a pessoa e não passar o pensamento adiante, chegar para a sua pessoa que convive com você, seu filho, sua esposa, seu marido, falar assim, sabe o que fulano me falou ali agora? Falou isso. A outra fala, mas é mesmo, não é? Mas é mesmo, é ruim demais, é uma tristeza, e etc. A gente consegue? Ou está difícil de fazer isso também? Sabe quando você ouve uma música no rádio e fala assim, nossa, nada a ver? Nada a ver, vou desligar. Que é melhor ficar, o silêncio é uma prece, como diz Emmanuel. Emmanuel fala assim, aliás, quando não podes edificar, cala-te humildemente. Você não pode fazer uma música que edifica, não faz nenhuma, não. Porque depois você vai ter que arcar com consequências de todo mundo que está ouvindo aquela música, e pode ser que você fique famoso. Se você ficar famoso é complicado, viu? Que tem de espírito famoso reencarnando para reparar os que escreveu, que deixou escrito. Porque depois que saiu no vento, acabou. Não é? Você não tem mais como correr atrás. Já foi. Então você auxilia a divulgar doutrinas através de tudo que você faz, do que você lê, do jornal que você compra, do produto que você adquire, do canal de televisão que você assiste, da música que você coloca no seu carro, que você acha que só você está ouvindo, que não tem problema nenhum que as outras pessoas ouçam. Tem como ser espírita, cristão nessa hora? Tem como falar assim, não, isso não dá mais para mim. Não dá mais. Não tem como mais eu continuar com essas mesmas atitudes. É um momento de despertar. É um momento de auto-despertamento, de acordar. Olha, ou eu nem penso nisso, ou eu acho assim, nossa, esse cara está falando um tanto de coisa que não tem nada a ver. A gente é espírito, mas também não é, né? Não está no mundo. Isso é radical, não. Não é? E aí o processo de autoconhecimento, quanto mais nós despertarmos espiritualmente, menores serão as possibilidades de que nós nos associemos ao mal promovendo determinadas atitudes. Imaginemos assim, vamos fazer uma brincadeira, com todo respeito, né, a Jesus. Jesus foi o espírito mais perfeito que pisou na terra, não foi? Perfeito é aquele que realiza tudo com perfeição, não é? Então Jesus deve ter sido, foi o carpinteiro, o melhor carpinteiro do mundo foi Jesus, não foi? Você acha que alguém pode fazer um móvel melhor que Jesus se ele era perfeito? Pode, gente. Olha o que ele fez aqui como co-criador, não é? Alguém consegue fazer uma flor aí? Jesus faz, não é? Água, tem jeito? Nossa. Vamos pensar assim, Jesus foi carpinteiro. Se Jesus fosse compositor, ele comporia a música que eu coloco no meu carro, na minha casa? Aí é reflexão de cada um. Jesus apresentaria o programa de televisão que eu assisto?
Jesus escreveria a notícia do jornal que eu leio? Hã? Ah, mas esse está sendo radical, né? Mas espera aí, olha, Jesus é o modelo e o guia da humanidade, segundo nos informam os Espíritos lá na pergunta 625 dos Espíritos. Enquanto eu estiver passando o direcionamento da minha vida para terceiros, para quartos e para quintos, que não são modelo e guia, eu corro o risco de me equivocar. E aí não tem como o planeta se tornar um planeta regenerado se todo mundo não se regenerar, não é? Mas eu continuo achando que não tem problema, não é? Eu acesso determinado site da internet, acho que não tem problema, não é? Eu compro determinado tipo de notícia, eu acho que não tem problema. Eu falo pelo telefone com as pessoas sobre assuntos, eu acho que não tem problema. Quer dizer que eu ainda estou distante do despertar. Porque o despertamento é o quê? Quando você pensa assim, gente, jogar um papelzinho de bala na rua, tem problema? Vocês acham que tem problema? Tem? A gente já antigamente a gente não estava nem aí, não tinha problema, né? Quem jogava aqui chegava lá na boca do peixe, lá no fundo do oceano, a gente nem ficava sabendo. Hoje a gente já está sabendo, né? A questão da globalização. Então o processo de autoconscientização é isso. À medida que eu vou entendendo, como antigamente tinha os bárbaros, não é? Tinha os gladiadores se matando lá, eu ia lá, batia a palma e gritava e achava aquilo o máximo. Hoje eu olho para trás e falo assim, nossa, nada a ver, não é? Então tudo que a gente faz hoje que é equívoco, no momento pode parecer que é tudo normal, mas daqui a alguns anos a gente vai olhar para trás e pensar assim, nossa, olha o que eu fazia, olha o que a humanidade fazia há tempos atrás. Mas para que isso aconteça, a gente tem que estar atento a esse processo de autoconscientização. Aí Inácio vai dar umas dicas para a gente, olha só, quando na oratória, profere somente a palavra que esclarece e eleva. Quando no convívio social, conserva a retidão em teu proceder. Quando no trato com teu próximo, exercita os ideais evangélicos fazendo bom uso dos princípios que esposas. Quando na educação dos filhos, assessora teus tutelados, conduzindo-os sob o amparo da boa nova, afagando-lhes nas horas calmas e sendo firme nas horas graves. Quando no emprego de teu apostolado, age cristamente. Quando na prática mediúnica, exerce a mediunidade com Jesus. Quando diante do sofrimento e da dor alheia, consagra ao necessitado que se te acerca o bálsamo do respeito e do cuidado fraternais para com ele. Então olha só, vamos todo mundo pensar aqui, qual é o problema que você tem hoje que está diretamente ligado a alguma pessoa que convive com você? Tem algum problema? Tem algo que está assim, uma situação meio complicada, meio difícil, que precisa ser resolvido entre você e a pessoa? Tem alguma situação que precisa ser resolvida entre você e a situação, o que você está vivendo nesse exato momento? Algo que está difícil de superar? É ali que você está sendo chamado, dentre outras experiências, a ser cristão, a ser espírita, a promover a autoconscientização, a promover a sua autoiluminação, entendendo, olha, se essa situação está diante de mim, é porque através dela eu posso retirar algo de bom. Se essa pessoa, por pior que ela seja, por mais difícil de convivência que ela seja, porque hoje, gente, difícil é essas pessoas que convivem com a gente, né, gente? Fala a verdade. Ô povo difícil de conviver, não é verdade? Legal mesmo é a gente, não é? Todo mundo gosta da gente, mas eu não entendo porque que Deus só manda pra gente pessoa problemática. A gente é gente boa com todo mundo e o pessoal fica pisando na bola com a gente, não é verdade? Normalmente a gente acha que a gente é tranquilo de viver. Aquela velha história, né? Entendendo o nosso jeito como a gente é, fica fácil de viver com a gente. Não é? O problema é quando as pessoas não nos entendem. Porque esse processo de relação interpessoal, essas experiências pessoais, são aquilo que nós temos de maior desafio no dia a dia. E essas situações são experiências que vão te colocar no caminho da autoiluminação, desde que você esteja atento a elas, não se achando passarinho nem alheio, não achando que as coisas estão erradas,
que você está no emprego errado, que você está na casa errada, que você está na família errada, que algo tem que mudar, que só na hora que ficar beleza, que você estiver equilibrado intimamente, que aí você começa a estar num processo de pensar espiritualmente em relação ao que você precisa edificar dentro de você. Isso é equívoco, não é? Isso é equívoco. Todos aqueles que seguiram Jesus tiveram que passar pelas experiências do dia a dia, vencer os seus desafios, trabalhando, se autossustentando, auxiliando aqueles que dependiam deles de alguma forma. Inácio prossegue: dessa forma, fulgurarás teu espírito, iluminando-te intimamente por rejeitares as obras das trevas, que em tempo algum estabelecerão sombras em teus horizontes. Então, quando você retirar, quando nós conseguimos retirar de todas as experiências vividas o roteiro de iluminação que nos direciona ao bem, a autossuperação e a paz e a felicidade. Porque não tem nada que vai trazer paz e felicidade para um espírito a não ser o dever cumprido. Quando você consegue vencer um obstáculo, você tira uma tonelada de cima de você. Quando nós conseguimos superar obstáculos, nós nos sentimos realizados espiritualmente. Nós entendemos que somos capazes de autocrescimento. É a paz que vem como galardão pelo esforço empreendido. E aí Inácio vai finalizar a mensagem dizendo assim: ela vence a ti mesmo, portanto, sublimando-te através do esforço que te permita resguardar-te sob a proteção da luz que edificares em ti, subtraindo-te da possibilidade de tomar parte com o mal, porquanto, acendendo-te gradativamente a enseada de teu espírito, clarear-se-á, demonstrando-te de que, de fato, assim como assevera o apóstolo da gentilidade, a noite é passada e que te é chegado o dia de uma nova era. Então, depois da noite escura, espessa, vem o alvorecer. Lembrando que o dia jamais nasce de supetão. Ele não nasce como uma luz que se apaga e a gente acende e apaga no interruptor. Há o processo de que a treva vai sumindo e que a luz vai preenchendo todo o ambiente. Nós estamos nesse processo de autoiluminação e despertamento espiritual. Basta que nós estejamos mais atentos àquilo que nós devemos realmente nos transformar através das experiências do dia a dia. A gente vai agradecer a vocês pela paciência, pela oportunidade, deixando como convite final o nosso endereço virtual, o site do nosso trabalho. Lá vocês vão encontrar mensagens como essa, alguns estudos, alguns vídeos, projetos como o Projeto Consciência Espírita, que visa ao estudo da obra através da exposição doutrinária nas casas que nós visitamos, levando a mensagem do livro, seguindo o índice da obra. Então, hoje estudamos o capítulo 27. Caso algum de vocês queira ter acesso às 26 primeiras mensagens, a esses estudos, façam visitas, serão sempre muito bem-vindos. A gente agradece mais uma vez a vocês por tudo e que possamos retornar melhores para os nossos lares. Que Jesus abençoe a cada um de vocês. Muita paz.